Muito bem, o PB Conectado recebe hoje em sua bancada aqui nos estúdios o ex-prefeito da cidade de Soledade, pré-candidato nas eleições desse ano, o Flávio Aureliano, muito mais conhecido popularmente como Flavinho. Flavinho, seja muito bem-vindo. O que é que faz um advogado, um especialista, um grande causídico na área de direito previdenciário, coordenador de grandes escritórios de advocacia, voltar à cena política, abdicar de muitos desses sonhos aí como operador do direito? Olá, Muribe, olá a todos que nos escutam, nos assistem. Primeiramente, agradecer pelo espaço, pelo convite, né, agradecer a Deus a oportunidade de estar vivo, né, que depois de uma pandemia é uma dádiva você poder estar, né, a gente estar sentado conversando. Muribe, você me perguntou, né, trouxe a questão aí da minha vida profissional, da advocacia, o que levava um advogado na minha função, na minha área bem-sucedida, entrar, né, tentar ser candidato pré-candidato, no caso, a prefeito lá da minha terra. Né? Primeiramente, o amor, né, a vontade de fazer com que nosso município cresça, que as pessoas, nossos conterrâneos possam realmente ter um futuro melhor, né? Também para deixar um legado. Meu pai foi prefeito da terra. Meu pai foi prefeito de Soledade, foi prefeito de 76 a 82, então foi o primeiro a que trouxe realmente um desenvolvimento para o nosso município. Pra você ter ideia, na época do meu pai existiam 3 bancos, né? Hoje só existe o Banco do Brasil, mesmo assim foi o banco, né, um dos bancos que ele trouxe para o município. Então a gente tem esse sentimento, né, de amor à terra. Eu cresci vendo 2 pessoas, meu pai e meu tio, né, José, mais conhecido como José do Bar, pessoas que realmente amavam Soledade, né, que faziam de tudo para poder estar junto do povo e ajudar o povo. Para você ter ideia, meu pai faleceu em 97, novo, 57 anos, e uma vez eu escutei ele dizer, né, a esse meu tio, que era mais velho do que ele, disse: no dia que eu morrer, não me deixe separar da minha terra, eu quero ser enterrado aqui, porque a origem da nossa família é Santa Luzia, né? Mas ele disse: eu mesmo morrendo, eu não quero me afastar da minha terra. Então isso causa, né, dentro da gente uma motivação, né, traz uma motivação para a gente poder, né, porque eu não entendia quando era pequeno esse amor tão grande que meu pai tinha por aquela terra, né? Mas como eu disse, meu pai e meu tio, minha família, a origem é de Santa Luzia, então quando eles eram pequenos e vieram para a Soledade, foram acolhidos realmente como solidadenses, né? Receberam realmente o carinho, o aconchego, né, das pessoas de Soledade, e eles realmente entenderam que aquela terra era a terra deles, né? E da mesma forma eu tenho esse sentimento, né? Então, o que eu puder fazer para melhorar a minha terra, para ajudar o meu povo, isso eu vou fazer. Flavinho, já passaram por essa mesma bancada aqui no PB Conectado alguns nomes da política que dizem: olha, meus filhos não gostam de política, por isso que eles não pegam bastão, não seguem em frente, não seguem esse legado da família. Você é ex-prefeito, filho de ex-prefeito, e demonstra estar querendo voltar à cena política. Tem que gostar muito da política, às vezes é sacerdócio, como dizem alguns. Eu era uma dessas pessoas que não gostava da política. Por quê? Porque eu via a política, ela tem os sabores, mas também tem os dissabores. Eu via, às vezes, meu pai preocupado por alguns problemas com adversários, né? E isso não queria ir para a minha vida. Tanto é que fui me dedicar. Nós tínhamos um restaurante em Soledade, e quando ele faleceu, a gente passou um tempo ainda. Depois eu fui terminar meu curso, fui me especializar, né? Me tornei o coordenador geral do 2º maior escritório do Brasil, né? Mas chegou um tempo, eu tive o meu primeiro filho, chegou um tempo, eu disse: não, eu vou dar pelo menos a meu filho a infância que eu tive. Porque quando você tem uma vida profissional muito sobrecarregada, a sua família fica em segundo plano. E meu filho já estava com 5 anos e eu disse: rapaz, eu não vou querer isso para o meu filho, não. Eu quero que ele pelo menos tenha a vida que eu tive, na liberdade de poder estar correndo, né, nas ruas de Soledade, visitando os parentes, né, brincando nas calçadas, e voltei para a Soledade. Voltei em 2010 e abri meu escritório lá em Soledade, comecei a advogar. E você sabe que quando a gente tem familiares políticos, tem a ligação política, a política nunca
se afasta de você ou você nunca se afasta da política. E começou aquela questão, vamos rapaz, vamos ver o que é que vai dar. E sem pretensão nenhuma, coloquei meu nome à disposição. Nós fazíamos parte do grupo de Fernando Araújo, né, que era uma das grandes lideranças da época, tinha sido prefeito. Inclusive meu pai, em 96, votou com ele, ajudou ele a se eleger. E ficou aquela, vamos. E com algumas pesquisas depois, meu nome já estava aparecendo muito bem. E depois de uma disputa interna, digamos assim, né, meu nome foi alçado como pré-candidato da oposição, a oposição unida, e a gente foi para a campanha em 2012. E enfrentamos o prefeito na época, José Bento Leite, Nascimento José Bento, né, e foi uma campanha muito acirrada. E dura. Dura. Eles achavam que a campanha ia ser fácil, mas a campanha foi dura. Eu tive 4.088 votos, perdi por 400 votos. Lá em Soledade são 11 mil eleitores, né, voto 9 mil e alguma coisa, então a campanha foi acirrada. Em setembro de 2013, uma eleição suplementar, enfrentei o candidato da situação, eu na oposição novamente, o candidato da situação, o presidente da Câmara, Miranda Neto, que inclusive hoje é o pré-candidato da situação na mesma posição, presidente da Câmara e candidato da situação. Nós enfrentamos ele e ganhamos a eleição. Eu tive quase 4.500 votos, ganhamos a eleição também apertada, com 300 e poucos votos, mas na oposição. E na gestão em si, Flavinho, qual foi a experiência que você, digamos, teve como surpreendente do ponto de vista negativo? O que é que você conheceu ali, intramuros mesmo da gestão, que não gostaria que se repetisse nos próximos anos na cidade de Soledade? E o que é que você adotaria como um projeto para ser até ampliado pela experiência que você já teve passando pela cadeira de prefeito da cidade? Quando a gente assumiu a prefeitura, uma situação muito difícil para a gente foi a falta de informação. Nós assumimos a prefeitura com o barco andando. Então, na segunda-feira já tinha gente para ir para fazer exame, né? Já tinha várias demandas e a gente não tinha informação de nada. Não houve transição, não houve nenhum tipo de transição. Então, para a gente foi muito difícil. Por quê? Porque a gente não sabia os projetos que existiam, nós não tínhamos conhecimento da legislação do município, porque hoje tem o portal da transparência, né? Hoje se tem vários mecanismos, mas naquela época não tinha. Então, a gente não tinha informação de nada. É a mesma coisa você entrar numa casa nova, tudo escuro. Até que você acha o interruptor para ligar a luz, demora um certo tempo. Você sai tateando nas paredes para poder achar. Foi o que aconteceu com a gente. Exemplo maior, eu sempre conto, foi em relação à lagoa de tratamento do município. Uma obra grande, de vários milhões de reais, que não era nossa, mas já vinha de um tempo atrás. E o recurso se inicia num determinado dia e a gente não tinha conhecimento. Quando eu cheguei numa empresa que fazia esses projetos, ele me informou, disse, o projeto da Lagoa de Tratamento se encerra hoje, ou a gente renova ou perde. Aí eu enlouqueci. Aí eu disse, o que está faltando? Ele está faltando o licenciamento ambiental. Aí corri para a Sudema. Corri na Sudema, já estava fechada. Falei com a superintendente, se não me engano, a doutora Laura. Ela ligou para o corpo técnico, o corpo jurídico, para poder reabrir a Sudema, gerar a multa, porque o município tinha sido multado num desvio de um rio, uma multa de 100 e poucos mil reais. O prefeito anterior não tinha feito o parcelamento e não tinha pago. Tivemos que reativar esse parcelamento. Eu mandei para o pessoal de Soledade, fizeram o pagamento, mandaram para mim um comprovante e tive que correr para a Funasa no mesmo dia. E, inclusive, eu agradeço muito a Ana Cláudia, do senador veneziano, que na época era presidente da Funasa, na época. E superintendente da Funasa, me ajudou demais, né, nisso. E foi dessa forma, né? Então, um ponto negativo foi a questão da falta de transparência. Existe um portal de transparência hoje no município? Existe. Funciona? Inclusive, assim, em relação a folhas de pagamento, despesa, funciona. Agora, o que falta? Questão de legislação, questão de andamento de obras, isso aí deixa a desejar. Apesar de o município ter recebido hoje, se não me engano, nota 10 do portal de transparência, mas melhorou muito, né? Comparar hoje anteriormente. E outra coisa muito difícil, que eu peço a Deus que a gente não receba, mas eu tenho quase certeza que a gente vai receber, se Deus nos der a honra de ser prefeito novamente, é a questão das demandas reprimidas de saúde. A gente tem uma demanda reprimida de saúde enorme, né, de exames, de cirurgias, foi uma loucura. Eu quase realmente que entro em depressão com a quantidade de problema que tinha, né? A gente entrou no hospital, uma lástima o hospital, né? Uma estrutura já é uma estrutura um pouco antiga e muita coisa para ser feita, então foi uma loucura mesmo. Qual seria o maior desafio hoje
Flavinho, para a cidade de Soledade, assumindo a prefeitura, digamos, vindo a vencer as eleições, qual seria o maior desafio hoje, pela leitura que você faz da atual administração, que tem desgastes, e pela projeção que você faz para os próximos anos? Se eu pontuar você só um desafio, eu vou estar mentindo a você. Existem vários desafios, mas eu reputo 2 desafios maiores. O primeiro é a questão da própria saúde. Você estabelecer uma saúde pelo menos humanizada, não é? Aquela que a pessoa se sinta acolhida, não é? Poder chegar num órgão público, num hospital, no CEL, no PSF e ser bem atendido, ser bem tratado, não é? Não é só você dar a medicação, não é você só ter um médico para atender, mas você tem que ter um atendimento, porque se você já vai com seu filho, quem procura a rede pública de saúde é porque já não tem condições de procurar. Mais do que no limite, né? Já tá no seu limite, né? Então você já vai com um sentimento de humilhação, né? De precisão. E quando você chega num local desse e você é mal atendido, né? Isso aí é péssimo. Flavinho, com relação a... Você falava, voltando a falar agora de política partidária, você falava em união das oposições. Em outros momentos as oposições se uniram em solidariedade e assim vocês lograram êxito nas eleições de 2012. 2013, eleição suplementar. Hoje a oposição está unida, as oposições estão unidas em solidariedade, estão no mesmo balanço. O que é que está faltando para essa unidade acontecer? Não, a oposição está unida. A oposição está unida. Não é aquela junção, não, vamos se juntar agora para ganhar a eleição. Inclusive foi uma dificuldade que eu tive em 2013. Por quê? Porque nós nos juntamos um grupo grande que não tinha, de certa forma, unidade. Então, quando eu assumi a prefeitura, tem aquela questão, né? Um grupo vai para um lado, um grupo para o outro. Agora não. A gente vem construindo essa união há um bom tempo, né? A gente já vem conversando. Na história política de Soledade dos últimos 10 anos, na última década, as grandes forças antagonistas foram nós, nosso grupo, e o grupo liderado por Ivanildo Gouveia, né? Então, a gente sentou e conversou, né? Realmente, há esse desejo de se buscar o melhor para a Soledade. Então a gente tem que se despir, né? Do ego, né? De certa forma, da arrogância, né? Dos problemas pessoais que se teve, né? E dizer, não, vamos aqui para um projeto melhor. E a gente colocou um nome, né? O nosso nome à disposição, junto com o Netinho de Joaninha, que era vereador, que é vereador, com o Luizinho do Peixe, que em 2012, 2016, ele era do meu grupo, rompeu e a gente perdeu a eleição, né? Foi um dos grandes motivos, foram esses. A gente também disputou com o Romero Júnior, né, que é o atual vice-prefeito, né? A gente colocou o nosso nome junto com esses demais e escutou o povo. E o povo decidiu, né, que para a oposição... Como foi essa escuta do povo? Vocês tiveram pesquisa interna para avaliar qual seria o melhor dos nomes da oposição? Nós fizemos a primeira pesquisa, né, que foi feita, era saber se o povo de Soledade aceitava essa união, né? E a grande maioria, né, que votava na oposição aceitava, disse que esse era um caminho correto, né? Então, esse primeiro ponto, a união. Então, vamos sentar, vamos tentar zerar os problemas, administrar algumas querelas, algumas arestas. E o segundo ponto é pesquisar e escutar o povo para saber aquele que ele acha que será o melhor, né, que será o melhor candidato da oposição. Então, através de várias pesquisas, se percebeu que o melhor nome da oposição seria o nosso. E esse aceite foi tranquilo? Quanto tempo passou de negociação? Não. Você falou isso do ego, das vaidades, da arrogância, às vezes. É algo muito difícil. Na política, na política é uma atividade humana. Arrogância, ego, tudo é da natureza humana mesmo. Claro, Como é que foi essa negociação? Demorou muito tempo? Foi que esticou a corda? Como é que foi isso? No início não foi fácil, não. Não é porque, como eu disse, a gente, na última década, foram os 2 grandes antagonistas da campanha, da política de Soledade. Nosso grupo e o grupo dos Gouveia. Então, você sentar para poder dirimir alguns problemas não foi fácil. Mas teve um fator preponderante nessa união, para acelerar essa união. Qual foi? Foi a junção na situação. O grupo liderado pelo prefeito Ribeiro, que é do prefeito de Cubati, ele militava na oposição e fazia uma militância, de certa forma, forte, não é? Falava-se o nome de Nirinha, inclusive, como candidata da oposição. Justamente. Ela estava nesse bojo lá com a gente. E a partir do momento que Nirinha
Ribeiro e o grupo migram para a situação, não é? Isso causou para o eleitor da oposição o desejo de união. Não, se lá eles se uniram, não é? Por que a gente não pode se unir? Aí, como eu disse, a gente vinha conversando já há um bom tempo, né? Quebrando algumas arestas, né? Tinha os intermediadores, interlocutores, e a gente vinha quebrando essas arestas, né? Assim, eu vou ser bem sincero a você, existia uma resistência, não só por parte do eleitorado nosso, mas até por mim. Né? Da mesma forma, acredito que Ivanildo também dizia isso. Né? Mas a gente foi sentando e foi conversando e foi alinhando. Né? Se realmente a gente tem um desejo que é fazer alguma coisa de bem para o povo de Soledade, a única forma é fazer essa união. Não é uma junção, fazer uma união. Porque não adianta você fazer uma união agora, daqui a 6 meses você está rompido. Primeira eleição que tiver para deputado, rompeu. Foi o que aconteceu com o Geraldo e Ivanildo da eleição passada, né, para deputado. Cada um foi para o seu canto, de 2018, né? Eles ganharam 2016, 2018 já romperam. Então não adianta você fazer quebrar essas arestas. Então essa união da qual o senhor tanto fala é uma união com longevidade. O senhor acha que deve ter muito mais tempo. Um prazo indeterminado. Um prazo indeterminado. O Republicanos, que é o seu partido, demonstrou já em eleições passadas, recentes, de que pode tranquilamente estar com o governador, por exemplo, João Azevedo, mas ter um senador para chamar de seu, o senador Efraim Filho. E essa estratagema toda, que parecia muito estranha, deu certo. Acabou dando certo. O Republicanos foi fiel da balança. O que é que o Republicanos espera, por exemplo, nessas eleições, o seu partido e o seu grupo, particularmente, na cidade de Soledade, em relação ao posicionamento do governador João Azevedo, dos grandes aliados de João Azevedo no Estado, em termos de apoio, enfim, nesse embate que vocês terão com o candidato de Geraldo Moura? No primeiro turno, eu, particularmente, não votei em João. Eu votei o senador veneziano, até pelo como eu disse a você, por aquela gratidão à forma que Ana Cláudia tratou o município de Soledade, né? Porque ela já tinha acabado o expediente, ela não tinha a obrigação de voltar para o local de trabalho dela e dar continuidade, né? Nós assinamos o termo, né, de convênio com a Funasa. De convênio com a Funasa, né? Praticamente já ao fim do expediente. Então, esse gesto de gratidão não é uma gratidão pessoal a Flavinho, não foi nada feito por mim, mas é o meu município. Né? Inclusive, essa obra lá da Lagoa de Tratamento está parada. Há mais de um ano, eu acredito que vai ter que ser feito tudo novamente, está rachado. Né? Enfim, mas no segundo turno eu votei em João Azevedo. Né? Eu votei em João Azevedo. E hoje eu me considero da base do governador João Azevedo. Né? Até pelo próprio partido que faço parte, do Republicanos. Né? Então, a gente espera que o governador, ele politicamente não se envolva, né, na eleição municipal. Por quê? Porque se ele tomar um partido, ele vai estar desgostando, né, um lado que votou com ele também. O prefeito Geraldo e seu pré-candidato Miranda é a base. Nós também, republicanos, também somos. Então, vocês esperam neutralidade. Neutralidade dele. Que é o que normalmente acaba acontecendo quando você tem dois aliados no município. E as chapas, ou pelo menos a chapa para vereador, como é que vocês estão articulando isso? Como é que ficou depois do fechamento da janela partidária na semana passada? O nosso grupo, graças a Deus, vem forte. Né? Nós temos 3 vereadores de mandato, nós temos diversos candidatos que realmente podem fazer a diferença. E nós temos um diferencial. Nós unimos um grupo muito forte e fizemos uma seleção, né? Não nós, mas o próprio pré-candidato a vereador, né? Eles se selecionaram entre si e montaram um grupo realmente forte. Quantos partidos vão estar nesse grupo aí? Nós temos partidos, mas pré-candidatos mesmo só vão sair com o Republicano. Só com Republicanos? Só com Republicanos, né? Quantas vagas da Câmara? São 9. Né? Vocês podem ter 10 candidatos. E o Republicanos é 10, né? Claro. Veja só, porque na situação criaram-se 3 grupos. O grupo liderado por Ribeiro, certo? Que não tem ninguém de mandato. O grupo do PSD, que também não tem ninguém de mandato. E Geraldo colocou todos os mandatários num local só. Isso é muito prejudicial para quem tem mandato. A concorrência é muito forte. Claro, porque se tem 7, não elege 7, não é? Então, vai ter pelo menos aí eu vejo uma mudança, uma renovação na Câmara de no mínimo 50%. Né? Porque se tem 7, não entra 7. Se entrar 4, eu acho um pouco já difícil, entendeu? O que foi que a gente pensou? A situação, ela
teoricamente, ela já sai de casa com 3 mil votos. A oposição sai com 3 mil votos, a situação sai com 3 mil votos. Então é mais fácil ter 10 pessoas lutando, né, nesses 3 mil votos, são eleitores de oposição, do que 30, como tem lá, né, lutando por 3 mil votos na situação. Então fica mais fácil, não é, o vereador da oposição sair mais bem votado do que da situação, apesar de lá ter mais estrutura, né? Qual seria hoje o maior problema administrativo da cidade de Soledade que, caso eleito, o senhor pensa em resolver já a partir de janeiro? Administrativo. O que eu vejo em Soledade, que é um daqueles fatores que eu disse a você, aliado com a saúde, é a questão da geração de renda no município. Quando eu fui prefeito, o que foi que eu pensei? Qual é o atrativo que Soledade tem que possa trazer pessoas de fora para poder investir no nosso município, gastar no nosso município? Soledade hoje polariza ali mais ou menos 90 mil pessoas naquela região ali, né? A gente faz fronteira com vários municípios. Então, uma pessoa que está em Oliveiras, uma pessoa que está em Gujão, em Cubati, São Vicente, Juazeirinho, o que é que ele vem fazer em Soledade? Se você pensar, não tem. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui até o governador Ricardo Coutinho na época e pedi a ele: Ricardo, me disponibilize alguns serviços para a Soledade. Eu consegui uma Casa da Cidadania, eu consegui uma Ciretran para fazer todos os serviços, inclusive carteira de habilitação, né? Eu consegui uma agência do INSS, o recurso para poder construir uma agência do INSS. Eu consegui um campus do IFPB para a Soledade, que era uma luta muito antiga, e a gente conseguiu, junto com o Manuel Júnior, né, e a bancada federal da época, trazer esse campo para a Soledade, né, o campus para a Soledade. Então, a gente pensou isso: vamos trazer, né, esses recursos, esses benefícios para a Soledade. Por quê? Porque o pessoal de fora vem gastar aqui, né? Acaba movimentando a economia. Claro, claro. Então você vai renovar sua habilitação, tirar a sua identidade, né? Aí você se demora um pouquinho, aí você vai tomar um suco, você vai colocar combustível, você vai almoçar, né? Então vai gastando, vai fomentando. Transitar na cidade, né? Vai fomentando vai fomentando a economia local. Aí todos esses serviços perdemos para Juazeirinho. O INSS foi para o brejo, porque não se deu continuidade. Literalmente. O IFPB, literalmente, né? O IFPB foi para Santa Luzia, porque, se você me permite me estender um pouquinho, na questão do IFPB, eu fui conversando com o ex-deputado Manuel Júnior, né? Falecido. Eu disse: Manuel, me leve no Ministério da Educação, eu queria saber o que a gente pode fazer para poder Soledade avançar nessa questão do IFPB, porque já era uma luta que vinha dos estudantes há muito tempo. 1.200 alunos iam estudar em Soledade. Quando ele me levou no ministério, aí eu perguntei: rapaz, olha, eu sou leigo, eu quero que você me diga, me mostre aqui como é que eu faço. Aí o pessoal da equipe técnica disse: ó, Flavinho, adianta o projeto, o que é que você faz? Faça a doação do terreno, né? Faça a terraplanagem, faça a topografia do terreno, faça todo o projeto e traga para cá, que Soledade avança. E consiga a emenda de bancada para poder avançar. Eu consegui 40 milhões de reais com a bancada federal da Paraíba para poder fazer o IFPB em Soledade, o campus. E Soledade passou na frente de todo mundo, né? Inclusive foi até uma comemoração que a gente fez, porque ia se instalar o campus em Soledade, né? Começou como? Com campus avançado, né? Com cursos profissionalizantes, curso técnico, e hoje, há alguns dias, o IFPB, que era para estar em Soledade, vai ser inaugurado em Santa Luzia. 1.200 alunos. Você já imaginou aí 1.200 pessoas morando em Soledade, gastando em Soledade, pagando aluguel, fazendo feira. Além do corpo técnico, professores, claro. Que acabam ficando hospedados naquela e a parte de auxiliares, né, de limpeza, de vigilância, que ser contratados, no mínimo 50 pessoas, e ser contratadas do município de Soledade para trabalhar lá, né? A própria construção do prédio em si. A própria construção do prédio. Então, todos esses fatores contribuíram para a situação hoje que Soledade vive. Soledade é uma cidade animada, você passar qualquer hora lá, estava cheio de gente. Hoje, você só 10 horas da noite é um esquisito em Soledade, né? Se você for ver a questão do IBGE, nós perdemos 1.000 e poucas pessoas do último censo para esse. Eram 11 vagas na Câmara, caíram para 9. Perdemos por quê? Para ter 11, tem que ter no mínimo mais de 15 mil habitantes. Hoje teve 300 e alguma coisa. 13 mil e alguma coisa. Essa perda populacional se deve a quê? Pessoal migrando. Não foi embora. Falta de oportunidade? Falta de oportunidade. A questão do jovem. O jovem hoje acaba o ensino médio, vai fazer o que em Soledade? Não tem. Qual a perspectiva? O jovem está estudando, acabando o ensino médio. Todos nós temos perspectivas de vida, né?
Rapaz, eu quero progredir, eu quero crescer. E o jovem de Soledade tem o quê? A qualidade de um jovem que também saiu da sua cidade e construiu uma carreira muito bem sucedida, coordenando o segundo maior escritório de advocacia do Brasil, voltando para a prefeitura, voltando para a política municipal, qual é o seu pensamento, caso eleito, em termos de empregabilidade para o jovem? Quais são os seus projetos para que o jovem, como o senhor acabou de dizer agora há pouco, passe a ter perspectivas de ficar na sua própria cidade? É um conjunto de fatores, né, de pensamentos. Você tem que, primeiro, fomentar a iniciativa privada. Né? Como eu disse agora há pouco, esse serviço que a gente conseguiu foi para Juazeirinho, a gente não consegue de volta para a Soledade. Então, a gente tem que encontrar outras formas. Né? A gente pode fazer, exemplo, a gente pode criar um grupo de professores para preparar os jovens para concurso público. Certo? A gente faz a seleção, né? E isso tudo gratuito. O município vai custear tudo isso. Né? Vamos preparar os jovens para fazer concurso público. Vai ter concurso agora para policial penal no estado, várias vagas, inclusive também para educação. São milhares de vagas. Então, o município vai dar condição. Né? E aquele que tem o interesse de estudar, de se dedicar, mas não precisa trabalhar, o município vai dar uma bolsa de estudo, uma complementação na renda dele. Né? O município vai fornecer a estadia, a passagem para ele poder fazer o concurso. Então, isso aí é uma ferramenta. A segunda ferramenta, aqueles que têm ligação com a zona rural, hoje o município de Soledade é muito diferente da região. A região que faz divisa com a gente, lá a divisão zona urbana e zona rural, a população que mora na rua e mora no sítio é 50%. 50% sítio, 50% zona urbana. Soledade é 75% zona urbana e 25% rural. Por que isso? Por que Soledade é diferente da região toda? A questão climática, de geografia, não é diferente. É tudo igual. Então, falta mecanismo para que o homem do campo se estabeleça no campo. O jovem da zona rural ele não quer mais ficar lá. Por quê? Porque qual é a renda que ele vai ter? Então, o município ele pode disponibilizar algumas ferramentas, como fornecimento de crédito, né? Aquele proprietário rural que quer melhorar o rebanho, que quer melhorar, que quer fazer cursos, alguma coisa, o município vai disponibilizar, vai ter uma linha de crédito para isso. Né? Os recursos existem? Existem. Você sabe quanto foi que entrou? O município de Soledade arrecadou o ano passado? Mais de 70 milhões de reais. Não é brincadeira, não, é muito dinheiro para o município. Quando eu fui prefeito, a gente recebia 20 milhões, 22 milhões de reais. Quer dizer, cresceu 3,5 vezes em 10 anos. É muita coisa, é 70 milhões de reais. Aí é o seguinte, o que é que acontece na Soledade? Criou-se o pensamento de inchar a folha de pagamento com contratados e comissionados, certo? E como o lençol é curto, falta para outra coisa. Então não tem como hoje na situação, no modelo atual de gestão, você fazer esse tipo de pensamento, né, de dar o crédito, a ajuda ao homem do campo, porque não tem como, vai tirar da onde, está muito curto. Mas você fazendo uma reforma administrativa e incentivando a iniciativa privada a crescer, né, aí você vai sim, realmente, poder dar a perspectiva desse jovem. Mas, rapaz, eu vou acabar aqui, mas a iniciativa privada vai contratar, eu vou poder fazer um projeto agrícola aqui, né, fazer a questão do agronegócio aqui na propriedade do meu pai, né, mas se eu não quiser, aqui a prefeitura está disponibilizando aqui uns cursinhos preparatórios para concurso, eu vou nessa área também. Né, a questão do esporte, a gente não tem, hoje está muito a desejar. A gente não tem, antigamente eu joguei muito futebol, não é que era bom, mas jogava bastante tempo, né? Não em qualidade. Mas na minha época a gente fazia seletivas, a gente fazia confrontos com o 13, com o Campinense, né? Nós tínhamos seleção Master e outras seleções para jogar. Inclusive, na nossa época, nós somos campeões regionais, né? Hoje em dia acabou-se isso. Então, qual é o jovem de Soledade que vai passar por uma seletiva de futebol? Não tem um preparo, não tem nada. Entendeu? Aí o que é que o jovem faz? Olha para um lado, olha para o outro. Ou eu vou trabalhar nas olarias que tem, né? Ou vou correr para poder conseguir um emprego na prefeitura, ou vou me embora. Flavinho, nós, para encerrarmos aqui nosso PB Conectado, temos sempre o tradicional quadro do Curte ou Cancela. A gente cita aqui alguns personagens, alguns perfis aqui de políticos na rede social do nosso PB Conectada, e você curte ou cancela porque está cancelando ou curtindo esse perfil. Primeiro perfil do governador João Azevedo. Curte ou cancela? Curto. Por quê? Curto. João, ele tem
Apesar de eu ter achado politicamente que ele deveria ter continuado, não com o grupo anterior, com aquele grupo que levou, não a chegar... O grupo de Ricardo Couto. O grupo que ele chegou porque João, a gente sabe que João não era político, não é? João era do corpo técnico, não é? Mas ele tem feito uma administração boa, não é? Para os municípios pequenos como Soledade, ele tem dado uma atenção muito boa, não é? Tem muitas coisas para melhorar, não é? Tem situações que realmente precisam, né, ser dado uma melhorada, mas no geral a gestão dele é muito boa, então eu curto sim. O perfil do casal Ribeirão e Nirinha. Você é homem de restaurante também, tem tradição nos restaurantes. Ribeirão do seu restaurante, Ribeirão com a Nirinha, que era uma oposição até bem pouco tempo, agora estão compondo chapa na situação em Soledade. O casal Nirinha e Ribeirão. Você curte ou cancela? Eu curto, não tem nem como a gente não deixar de curtir, né, porque nós fomos criados com Nirinha, né? Ela sempre morou praticamente vizinho da minha esposa, né? Foram criadas juntas, né? Foram amigas de infância mesmo, nasceram praticamente juntas, né? Têm a mesma idade. E o nosso círculo de amizade, eu conheci primeiro Nirinha do que minha esposa, né? Eu fiz a primeira amizade com Nirinha do que minha esposa. Eu não posso deixar de curtir, são pessoas de bem, não é? São pessoas que fomentam a economia de Soledade, tem um restaurante que emprega, não é? Mas politicamente você compartilha? É isso que eu ia chegar agora. Politicamente não, eu acredito que foi um equívoco da parte deles, né? Ter se juntado a uma gestão que eles mesmos, até pouco tempo, eles batiam, eles cobravam, eles reclamavam, né? Eles apontavam como uma gestão desastrosa e hoje estão lá. Né? Vai faltar discurso? Eu acredito que sim. Mais um perfil. Mas eu curto o casal, claro. Não posso nem não deixar de curtir. Vamos para um próximo perfil. O senador Efraim Filho, que tirou de Soledade o IF, levando para a sua amada Santa Luzia. Na realidade, não foi nem ele que tirou, né? Foi a inabilidade do gestor da minha época, né? Assim, Faeto é família. Né? Minha irmã era casada com o Itó Moraes. Né? Só quem chama de Faito é quem tem intimidade. Né? Então, senador Faito, vamos lá. Curte ou cancela? A gente curte, né? É um jovem brilhante, né? Minha irmã era casada com o Itó Moraes, né? Que era prefeito de Santa Luzia, que são parentes dele. Minha sobrinha, filha de Itó, Moraes, né? Tem nome Moraes. Aí eu acho interessante só um fato, quando minha sobrinha nasceu, filha de Itó, aí é Gabriela Bento de Moraes, não tem o sobrenome da gente. Aí eu disse, ei, Tó, tá errado, você tem que colocar o sobrenome da gente. Ele disse, a filha é minha, não é a sua não, viu? A gente se dava muito bem, inclusive ele faleceu, minha sobrinha, mataram ele, né? Sim. Minha sobrinha tem 3 anos de idade e eu que terminei de criar minha sobrinha, né? Hoje é médica, graças a Deus tá bem, vai casar agora. Muito bem, e para finalizar, um perfil aqui para a sua curtida ou cancelamento do gestor público, empresário de sucesso, mas gestor público, Geraldo Moura, da cidade de Soledade. Se eu curto, eu cancelo. Infelizmente, a gente cancela, né? Geraldo, ele votou 2 vezes comigo, eu votei a eleição passada com ele, né? Eu queria muito que tivesse dado certo, porque não dando certo só prejudica o nosso povo, né? Eu me preocupo muito com a questão de Geraldo quando ele sair da prefeitura, pela quantidade de problemas que ele tem, né, de processos que ele tem, né, a questão empresarial dele também não vai muito bem. Então eu me preocupo muito com ele, né? A gente é cristão, a gente não quer que ninguém passe dificuldades, né? Mas Geraldo ele esqueceu de um ponto principal, né, como gestor. Ele esqueceu o povo. Não adianta você lutar para tentar calçar alguma rua, você pintar uma escola, mas você não pode esquecer o povo. O povo de Soledade está sofrendo, né? O povo de Soledade não está ganhando dinheiro, o povo de Soledade não tem saúde, né? Então, e principalmente o povo de Soledade hoje, a preço de hoje, não tem uma perspectiva de futuro, porque se o pré-candidato lá que está lá, que faz parte do grupo de Geraldo, vencer as eleições, vai ser uma continuidade. Então, para a Soledade hoje existem 2 opções, né? Ou o povo de Soledade compra a ideia da gestão e continua do jeito que está, ou vem com a oposição, né, e a gente tenta, pelo menos, a gente tem a possibilidade de melhoria. Então, em relação a Geraldo, infelizmente, eu cancelo ele.
Conversamos aqui no PB Conectada com o advogado, ex-prefeito e pré-candidato à Prefeitura de Soledade nas eleições desse ano, Flávio Aureliano, o Flavinho, popularmente assim conhecido. Flavinho, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectado. Eu que agradeço a vocês, agradeço a você, Muribe, pela atenção, né, pelo espaço. A gente não tem muitos espaços em Soledade, porque é a única rádio que tem. Pertence ao grupo lá de Geraldo, então o espaço lá é zero, a gente não tem espaço, né? Então, são essas oportunidades que a gente tem que se agarrar, né? E tem que agradecer realmente pelo espaço e pela compreensão de vocês. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Forte abraço. E a gente continua nas redes sociais, você continua curtindo, compartilhando, comentando também no perfil do PB Conectada. Até a próxima edição. Obrigado, até mais.